Oi, gente, estou aqui toda montada, né, de medicina, porque vamos falar hoje sobre a minha experiência no ciclo básico. Para quem não assistiu ainda o vídeo falando sobre os materiais durante esse período do curso, né, de medicina, vão lá assistir, ficou muito legal. Eu falei mesmo o que eu comprei, o que foi necessário, o que foi mais ou menos necessário, ficou muito legal, não deixem de ir lá antes. Mas enfim, para quem não sabe, estou indo atualmente para o 5º período de medicina, graças a Deus, entrando no ciclo clínico. Estou muito feliz, porque realmente eu acho que vai começar o curso assim, sabe, na veia. Então eu tô bem animada e com medo também, que é normal, né? A gente fica aquela coisa com expectativa, não sabe como vai ser. Mas falando sobre o ciclo básico, eu não fiz roteiro, eu realmente vou ter uma conversa com vocês. Como é que foi? Primeiramente é bom vocês saberem qual é a metodologia. A minha é tradicional, mas eu sei que quando é em PBL, é um método mais ativo, é de outra forma. Então, caso você seja do método ativo, pode ser que seja diferente. Então, por exemplo, tô falando uma pessoa que é do tradicional, falando da sua experiência, mas você é do PBL. Então, é um pouco diferente, mas eu acho que a cobrança, pelo menos, bate muito, assim, o que a gente sente de insegurança, de coisas estudadas, batem bastante. Então, fique por aqui também, vai servir pra você. Mas, basicamente, eu vou resumir. O básico, ele é literalmente o básico. A gente aprende as principais coisas. Pelo menos na minha faculdade foi muito legal, porque a gente aprendeu muito a farmacologia. A gente teve 3 períodos de farmacologia. E só no 4º período, né, que foi farmaco 3, que eu tive uma farmacologia mais pesada, mais difícil. Tive anatomia até o 3º período, então, com certeza, no básico, você vai ter anatomia, vai ser uma cadeira muito importante. E quando o professor ele consegue contextualizar ali, por exemplo, vamos falar agora sobre os membros superiores, e aí ele começa a relacionar com a clínica médica, fica muito mais legal os estudos. E mesmo que ele correlacione, você pode fazer isso em casa. A anatomia para mim foi um calo, não porque era muito difícil, mas porque eu não conseguia estudar com facilidade. A teórica, sim, eu gostava da teoria, mas a parte prática, que teria que ficar repetindo, eu não gostava. Eu descobri durante o ciclo básico, na verdade, no finalzinho dele, que eu realmente sou diagnosticada, gente, com TDAH, então é possível sim você, tem TDAH, fazer um curso puxado como medicina, aí você se dá bem, você tira boas notas, mas requer muito esforço, o meu é leve. Então, mesmo se não fosse, isso é possível, mas aí eu entendi o porquê que eu tinha dificuldade maior em algumas matérias que a maioria das pessoas às vezes não tinha. E já tinha matérias que eu tinha o hiperfoco, por exemplo, bioquímica. Eu me saí bem, enquanto que a maioria das pessoas não gostaram. E aí eu fiquei, oxe, como é que eu posso estar indo bem numa matéria que as pessoas não estão, a maioria delas, e na parte de anatomia que todo mundo está se dando bem, eu não estou tão bem assim. E aí você vai vendo que cada um tem sua experiência, então não adianta dizer assim, ó, gente, a pior matéria é essa, a melhor é essa, porque cada um tem suas particularidades. E eu acho que não somente o ciclo básico, mas como também o clínico, o internato, qualquer período, qualquer faculdade que você estiver, vai ser sobre isso. A comparação, ela nunca é tão justa, porque, na verdade, ela nunca é justa. São condições mentais, físicas totalmente diferentes, a gente tem que se respeitar nesse sentido. Eu senti que o ciclo básico ele é como se fosse um degradê. Então, por exemplo, a gente começa com aquelas matérias mais, fisiologia, a gente vê embriologia. Se você for do método ativo, você vai ver isso também. Só que você vai ver por meio de módulos, por exemplo. Vamos falar agora sobre saúde mental, ou vamos falar sobre crescimento, sei lá. E no meio disso você vai aprender, por exemplo, o crescimento ósseo. E aí dessa parte do crescimento ósseo você vai ver a embriologia, os osteoblastos, os osteoclastos. E aí você vai aprender também a fisiologia, como ocorre ali o processo de renovação, não sei o que, celular. Então você vai aprender isso também. A gente começa do basiquinho. Quando vai andando para o 3º, 4º período, quando a anatomia acaba, o curso vai ficando ainda mais prático. Pelo menos comigo foi assim. Quando chegou exatamente no 4º, acabou a anatomia, acabou a fisiologia, acabou a bioquímica, ficou só farmacologia, ficou também algumas matérias que começou no 3º período como habilidades médicas. A gente começa a aprender sobre urgência e emergência, primeiros socorros, que é muito legal. Eu particularmente percebi que não é minha área, assim, aquela parte mais, sabe, de emoção, de ação, de raciocínio rápido. Infelizmente eu não consigo ter aquele raciocínio assim, eu tenho que parar, pensar. E meio que nessas áreas eu percebi que você tem que ser ágil. Uma coisa que eu percebi que eu talvez não seja tanto.
Então, assim, você vai se conhecendo, é muito legal isso, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Também tem semiologia prática, tem pessoas que têm desde o primeiro período, né, quando é mais ativo o curso, e é muito legal. Por exemplo, eu conheço pessoas que estão atualmente no segundo período e estão aprendendo as mesmas coisas que eu estava no quarto período. Então, vai variar, né, de faculdade para faculdade, mas no geral a gente vai aprender no ciclo básico a semiologia. E o que é semiologia? É de fato você aprender a ouvir o paciente, a fazer uma anamnese, ou seja, você vai fazer uma investigação, vai identificar qual é o problema do paciente, mas você não vai focar só na doença, a gente aprende a ver outros fatores gerais. Por exemplo, a gente chega a perguntar, tem até uns memes no Instagram, você já morou em casa de taipa? Você tem água potável? Você tem saneamento básico? Você já fumou? Quantos anos? Você faz exercícios físicos? Então não é somente pergunta coisas mais específicas com nomes específicos da própria medicina, que a gente tem que aprender também, mas é legal, é algo importante, né, para nossa carreira como profissional. E aí, conforme vai avançando a semiologia, a gente vai aprendendo também sobre exames físicos. Então, a identificar quando tem uma patologia no fígado, a fazer a palpação, a percussão. E aí você vai fazendo comparações. A gente também vai aprendendo a fazer a ausculta. Eu acho que se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o quarto período, né? Que no meu caso teve semiologia, eu posso falar especificamente mais sobre a SEM. Se vocês quiserem, me digam aí que eu gravo, certo? Eu acho que eu também não fiz o terceiro período, eu posso fazer também. Vamos falar agora da parte mental. Como é que foi? Cada um tem sua forma individual. Eu acho que o básico, a depender da faculdade, eu acho que ainda é tranquilo. Eu acredito que o clínico é mais difícil, porque é como se o curso realmente... Você sente que tá começando mais, assim, de forma intensa. E depois que passar o clínico, já o internato é a prática, você não vai ficar tendo tanta aula. Então, ou é ali, entendeu? Ou você vai tentar conciliar também no internato estudando para residência, etc. Mas você sente uma cobrança maior. Só que no básico eu já sentia isso, essa pressão, e é importante para você estudar, se esforçar e buscar, além do que a faculdade lhe oferece. Mas na parte mental eu percebi que surgiu mais necessidade de cuidado sobre ansiedade, alimentação. Eu lembro que até o segundo período eu engordei bastante, porque eu comecei a ficar ansiosa, então eu comi mais. E aí surgiu a necessidade de ir para nutricionista, de fazer mais atividade física, ir para academia. Surgiu a necessidade de correr para se desestressar mais e tô amando fazer isso. Sendo bem sincera a vocês, tipo, eu nunca tinha ido para um psicólogo e pela primeira vez eu tive que procurar. Em grande parte por isso também, em relação à ansiedade que eu tava adquirindo. Tive que procurar também psiquiatra por causa da questão do TDAH, né, que eu sabia, eu percebi de fato que eu tinha, por causa de anatomia, e me incomodava muito. E nas outras matérias eu fui percebendo uma dificuldade também que me estressava muito, gente, porque eu aprendi, mas era com um esforço muito maior. E às vezes quando você descobre uma limitação que você tem, não é pra vocês ficar, eu sou assim porque eu tenho TDAH, não sei o quê. Como muitas pessoas fazem, né? Elas se escondem, a gente tenta fazer isso, se esconder atrás de um diagnóstico pra você fazer o que quer e se sabotar. Mas eu não vou fazer isso, se Deus quiser, eu vou literalmente só entender a forma como eu posso aprender de forma mais efetiva, lutar contra as minhas dificuldades, e eu naturalmente já faço isso. Antes de descobrir que eu tinha, gente, pra vocês terem noção, eu às vezes estava estudando e ia perder o foco rápido, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu pegava uns blocozinhos e anotava. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, colocava na parede, e depois eu fazia, pra não perder o foco. E entre outras coisas que sozinha eu fui me adaptando pra se dar bem nos estudos, e deu certo. Então, literalmente, você vai manobrando, você vai achando a melhor forma de você aprender. Com certeza, o início desse curso, né, os 2 anos, você vai percebendo a necessidade de cuidar da sua vida como um todo. Gente, uma coisa, assim, muito legal, é porque eu percebi que minha vida não era só a medicina. Eu ia pra igreja, cuidei, sim, da minha saúde física, cuidei da minha saúde mental, não deixei de lado meus amigos de modo algum, muito menos meus familiares. Então, você tem uma vida, sim. Essa questão de você dizer, entrei em um curso complicado, concorrido, sei lá, e acabou minha vida social. Só se for a dos outros, porque a minha... E eu, sinceramente, às vezes abria, assim, de tirar, sei lá, um 10,
pra poder viver a minha vida. Porque tem pessoas que eu sei, e tipo, cada um tem seus objetivos, mas eu preferia ter a minha saúde mental, sei lá, aquilo que eu tenho como mais valioso na minha vida em primeiro lugar, que, por exemplo, o próprio Deus, eu prefiro tá buscando mais dele, e as outras coisas eu sei que vão ser acrescentadas e eu vou fazer a minha parte. Então, de nenhum modo eu ia deixar de estudar. Só que eu não queria só estudar, eu não vou abrir mão, por exemplo, de ir a um culto. Você luta muito contra isso, então eu luto contra isso para não deixar de ir a um culto, ou, sei lá, de estar com a família em alguns momentos muito importantes. Claro que a gente vai abdicar, sim, em alguns momentos, porque a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar. Mas eu digo de você não fazer isso sempre, porque querendo ou não, a gente não é só estudante, a gente é muita coisa. Então eu valorizei muito isso e eu não me arrependo. Tudo bem que eu não saí, acho que do ciclo básico como, sei lá, aquela aluna mais esforçada, mais isso, mais aquilo, mas eu não me importo. Eu vivi esses 2 anos de ciclo básico de uma forma que eu não me arrependo. Tive muitas experiências maravilhosas, tanto em relação ao curso, mas principalmente sobre as outras áreas da minha vida que às vezes com o cursinho eu não conseguia ter. Vale lembrar também que um período é diferente do outro, então teve períodos que foi mais arrochados, que realmente esse tempo de qualidade com atividades físicas e entre outras coisas que eu gostava de fazer foram mais curtos, mas e teve outros que foram muito leves, que deu pra aproveitar mais, deu pra fazer, sei lá, e 4 vezes na semana pra academia pra mim era o máximo, porque geralmente eu conseguia ir 2 a 3 vezes. Então, teve períodos que eu consegui ler mais livros, enfim. Então, tem que entender. Sobre os estudos também, nunca é constante, nunca pense que você vai estar sempre estudando muito, vai depender muito da sua vida. Então, por exemplo, sei lá, o segundo período você estava bem, sua família estava bem, sei lá, seus relacionamentos interpessoais estavam bem, mas tal período já mudou, então teve rendimento menor nas matérias, e aí você vai lidando com isso, e a gente às vezes tende a se frustrar e não pode, porque cada fase da vida é diferente e nunca é a mesma coisa. Às vezes eu ficava muito me comparando, quando eu estava em tal estágio da minha vida, eu estava muito mais focada, sendo que nunca vai ser igual. A vida, ela muda, e da mesma forma o nosso desempenho, só que a gente tem que estar lutando contra isso e perseverar, mesmo estando sem vontade de estudar, sem vontade de ir pra faculdade. Mas eu acho que a gente não deve ser controlado pelo que sentimos, pelas nossas emoções, porque não é isso que vai definir algo. Então, independentemente do que você está sentindo, é importante a gente se levantar e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, às vezes é sobre isso. E também saber dos nossos limites. Porque, por exemplo, se você tá muito mal a ponto de não consigo fazer isso, tudo bem, mas imagina toda hora assim. Então a gente tem que realmente buscar força, sabedoria e entender os nossos limites também. Lembrei de uma dúvida que pode surgir também, se a gente já tem contato de alguma forma, acho que eu até comentei algumas partes dos vídeos, com BS, enfim. E sim, depender da faculdade, pelo menos na minha, desde o primeiro período eu tenho contato com BS, famílias, pacientes. Do terceiro por quarto eu comecei a ter contato com altas complexidades como o hospital de trauma, entre outros hospitais em semiologia também. Eu tive acesso a um hospital, por exemplo, que tinha muitas cirurgias cardíacas, só que eu tive mais realmente contato com pacientes só no pós-cirúrgico. Então, assim, sim, e a depender também, você pode ir atrás. Então, eu conheço uma tia médica, um primo, enfim, você pode acompanhar ele, você ganha horas por isso. Uma coisa muito legal do ciclo básico também é que você deve muito se envolver em monitorias. Infelizmente eu não consegui ainda, mas ter monitoria, fazer parte de ligas acadêmicas que tenham pesquisa, que tenham projetos de extensão, que façam muitos artigos, que você ganhe horas com isso, não somente para ir para o internato, mas também para que você tente uma futura residência, você tenha pontos para o ENARE, por exemplo. Então, assim, é o tempo para você realmente se dedicar a essas atividades extras, adquirir pontos para quando chegar no clínico, que eu acredito que seja um pouquinho mais pesado, você tá mais afogado, assim, mais tranquilo com isso. Então foi isso que eu aprendi durante o clínico. Eu acho que tinha muitas mais coisas para falar com vocês, mas vou deixar para vocês estarem falando aí nos comentários, contribuindo com esse vídeo. Eu acredito que tem muitas pessoas chegando no curso de medicina assim de paraquedas, já vi muitos vídeos, mas continuo com dúvidas. Então, gente, vamos se ajudar, eu sempre falo isso.
coloque as impressões de vocês, sei lá, você pode estar no primeiro período, mas fique à vontade. Você nem entrou, mas você já tem alguma opinião, fique à vontade, enfim, coloquem o que é que vocês enxergam também desse período do curso. Se você estiver no clínico, podem colocar também, internato, enfim, formado. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Minha motivação maior é realmente compartilhar a minha experiência. Talvez a sua tenha sido totalmente diferente. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.